A capítulo 2 Desigrejado aparentemente do nada, a mulher até então silenciosa de pé ao meu lado começou a disparar uma torrente de palavras ininteligíveis em alto volume. Motar-se como amarra-cita. Coxototolalalahitoji. Fiquei apavorado. Eu me virei para encará-la, mas a mulher nem percebeu. Seus olhos estavam fechados, a cabeça e os braços inclinados em direção ao céu. Levei alguns segundos para entender que se tratava do fenômeno da glossolalia, em que uma pessoa supostamente fala línguas desconhecidas durante um transe religioso. Olhei ao redor, para aquela mega-igreja de 7.500 lugares lotada, e vi que muitas outras pessoas estavam falando línguas estranhas também. Algumas estavam cantando a música animada que uma banda de rock gospel surpreendentemente boa tocava no palco. Um homem louro, de uns 40 anos, caminhava em meio à multidão, cumprimentando efusivamente os presentes e distribuindo tapinhas nas costas. De repente ele me viu e começou a andar na minha direção. Estendendo a mão para mim, disse: "Oi, sou o pastor Ted." Notei seu sorriso de dentes enormes, o rosto de menino, o terno bem cortado, e imediatamente tirei uma série de conclusões sobre ele. Após as eleições americanas de 2004, cobrir a área de religião não me parecia mais tão ruim assim. Os evangélicos haviam demonstrado um impressionante poder no jogo eleitoral, ajudando George W. Bush a se manter na Casa Branca. Questões relacionadas à fé pareciam estar no centro de tudo, desde as disputas culturais internas até as guerras internacionais que eu havia testemunhado como repórter. Embora agora eu até considerasse boa a oferta que Peter me fizera anos antes, ainda não havia mudado minha atitude pessoal em relação à fé, um desinteresse beirando desdém. Eu não era exatamente ateu. Há muito tempo, provavelmente durante algum debate superficial na época da faculdade, eu havia decidido que o agnosticismo era a única posição razoável e não voltará a pensar no assunto. Minha visão era impiedosa, enraizada numa combinação de apatia e ignorância. Pensava que religiões organizadas eram uma idiotice e que todos os fiéis, fossem inspirados por Jesus ou pela Jihad, deveriam ter alguma deficiência cognitiva. Cresci num ambiente secular, cercado por um misto de amor hippie, política de esquerda, discos dos Beatles, roupas tie-dye e papos cabeça sobre emoções, mas zero em termos de espiritualidade. Eu tinha uns 9 anos quando minha mãe se sentou na minha frente e disse, sem rodeios, que não apenas Papai Noel, mas o próprio Deus não existia. Meu pai é judeu, então, quando eu estava no 7º ano, consegui convencer meus pais a me colocar num colégio judaico e a fazer o meu bar mitzvah. Mas não estava nem um pouco interessado na religião, meu objetivo era ser aceito pelos outros garotos que eu conhecia, a maioria judeus. E também queria os presentes e a festa. Como minha família não era totalmente judia, fomos atrás de um templo mais liberal que não exigisse a conversão da minha mãe. No templo Shalom, estudei o básico da língua hebraica, aprendi um monte de canções folclóricas e paquerei desajeitamente as meninas nas festas anuais do Purim. Não me lembro de haver muita discussão a respeito de Deus. Ninguém que eu conhecia, a não ser o rabino, talvez, realmente parecia acreditar nessas coisas metafísicas. Desde aquela época, nunca tive uma conversa significativa sobre religião até que Peter praticamente me impôs aquele trabalho. Nos 3 anos em que cobri as convulsões globais após o 11 de setembro e, em seguida, a campanha presidencial de 2004, consegui adiar esse momento. Mas estava decidido a me dedicar à cobertura de religião. Semanas depois das eleições que reelegeram George W. Bush, viajei para a Flórida, onde entrevistei paroquianos de uma igreja de extrema-direita que se sentiam eufóricos e politicamente fortalecidos. Um deles me disse: "Acredito que o senhor elegeu o presidente." Outro falou que desejava que a Suprema Corte lhe permitisse levar seus filhos a um jogo de beisebol sem ter que ver homossexuais demonstrando afeição um pelo outro. Quando entrevistei o pastor, um televangelista chamado D. James Kennedy, perguntei: "O que o senhor tem a dizer às pessoas preocupadas com a influência de conservadores cristãos no governo?" Esperei que ele me oferecesse uma resposta minimamente conciliadora. Em vez disso,
ele apenas bufou e disse com sua voz impostada: arrependam-se de seus pecados. Naquele momento, me converti alegremente de um correspondente de zona de guerra em um repórter de guerra cultural. Quando a matéria foi ao ar, Peter e os outros editores amaram, e compreendi que aquele tema que eu não queria cobrir seria, na verdade, o passaporte para minha estabilidade no emprego. Eu aparecia bem mais tempo nos telejornais, o que é a coisa mais importante nessa carreira. Durante vários anos, fiz reportagens sobre cada movimento, cada espasmo do debate nacional sobre aborto, casamento gay e o papel da fé na vida pública. Parecia haver uma nova tempestade a cada dia, e elas iam desde o boicote à empresa Procter & Gamble por patrocinar um reality show com apresentadores gays até a indignação geral com uma escultura anatomicamente correta de Jesus, com 1,80 metros e 100 quilogramas, feita de chocolate, batizada de My Sweet Lord, meu doce senhor. Quando não estava me refestelando nas polêmicas entre liberais e conservadores, eu produzia matérias mais leves sobre os mais variados temas ligados à religião. Emplaquei reportagens sobre reality shows cristãos, festivais de rock evangélicos, consultores financeiros e mecânicos cristãos, cheerleaders de Cristo, academias para crentes, planos de saúde para evangélicos e assim por diante. Após um longo tempo trabalhando comigo, meu produtor começou a se cansar da minha abordagem. Von Buvow era jovem e, assim como eu, não parecia a escolha mais óbvia para cobrir essa editoria. Além de não ter religião, ele era gay. Vombo se incomodava com minha tendência a explorar conflitos e caricaturas, me alimentando das criaturas e das situações mais bizarras que conseguisse encontrar. Ele estava farto das guerras culturais, queria mostrar como a fé afetava o dia a dia das pessoas. Ou seja, ele queria algo mais profundo. Eu estava atrás de mais uma matéria no estilo: olha só o que aqueles evangélicos malucos estão fazendo agora, quando aterrissei naquela mega igreja lotada de gente falando línguas estranhas. Momentos depois de levar aquele susto com a barulhenta senhora da congregação, o pastor conduziu minha equipe para fora do santuário principal, caminhando no ar frio do Colorado até outro edifício enorme, novinho em folha, de 55 mil metros e cuja construção custará US cifrão 5,5 milhões. Atravessamos as portas de vidro e caminhamos por um longo corredor decorado com obras religiosas, enquanto a equipe de filmagem gravava a nossa conversa. Então chegamos ao salão principal, aparelhado com diversos computadores que recebiam noticiários do mundo inteiro. Era uma espécie de centro de controle para comunicações com Deus. Estamos observando o mundo em tempo real para ver quando precisamos orar por conta de algum evento, ele me contou, com empolgação sincera. Ted acreditava no poder da oração para interceder nos acontecimentos e causar mudanças reais no mundo. Se houver algo indicando que há um problema, notificamos centenas de milhares de intercessores imediatamente, disse ele. Ted falava com uma animação incrível, embora eu tivesse a sensação de que ele falaria sobre rabanetes da mesma forma. Com seu cabelo curto cuidadosamente repartido e seus olhos brilhantes, ele tinha aquele jeito envolvente que fazia com que você se sentisse a pessoa mais importante do mundo. Ele e a esposa, Gayle, haviam fundado a igreja New Life no porão de sua casa várias décadas antes, com uma congregação de 22 pessoas. Ela foi crescendo com uma intensidade febril à medida que Ted levava seus seguidores para frente de prédios do governo, bares gays ou casas de supostas bruxas. Ele e sua tropa de guerreiros da oração faziam passeatas por quase todas as ruas numa tentativa de expulsar o demônio da cidade. Na época de nossa visita, a igreja tinha 14 mil membros registrados e Ted era um dos principais líderes religiosos de Colorado Springs, que também era sede de muitas outras organizações cristãs, como Foco na Família e Cruzada do Campus por Cristo, que passou a ser conhecida como o Vaticano Evangélico. Enquanto conversávamos, ficou claro que Ted era um pastor bem diferente de seus belicosos antecessores da direita religiosa. Ele fazia parte de uma nova geração de pastores que vinha tentando ampliar a discussão política evangélica para além da homossexualidade e do aborto. De certa forma, mais parecia um guru de autoajuda. Havia escrito uma série de livros sobre temas que iam de como fazer seu casamento durar até como salvar seus vizinhos do inferno. Quando terminamos a entrevista,
ele acenou para que eu me sentasse ao seu lado. Meu primeiro instinto foi recusar, imaginando que aquela conversa poderia descambar para uma pregação religiosa. Mas não quis ser mal educado, então fui até ele. Com as câmeras desligadas, Ted suavizou um pouco o excesso de animação e começou a falar com franqueza sobre o estado da cena evangélica nos Estados Unidos. "Podemos falar em off?" perguntou. "Claro", respondi, pensando, isso pode dar algo interessante. Há uma enorme diferença entre o que eu faço e o que pessoas como Jim Dobson fazem. Dobson era o líder da Foco na Família e um pilar da ortodoxia religiosa da velha escola. Tenho uma congregação que vejo olhos nos olhos toda semana, conheço suas famílias, seus medos e seus problemas. Se eu for sempre negativo, não vou ajudá-los. O ministério de Dobson, por outro lado, cresce em meio à controvérsia, porque isso atrai interesse e doações em dinheiro. Fiquei surpreso ao ouvir um pastor famoso falando mal de outra figura importante no meio evangélico. Parecia pouco cristão. Mas com certeza era intrigante e eu estava começando a gostar do cara. Ted respondeu pacientemente todas as minhas perguntas sobre evangelismo e sobre questões que eu não teria coragem de perguntar para mais ninguém do meio. Ele não tentou me converter nem me fazer sentir inferior por ser desigrejado, um termo usado pelos evangélicos para designar aqueles que não são filiados a nenhuma instituição convencional de culto. Também não ficou na defensiva quando perguntei como os líderes que interpretam a Bíblia literalmente justificavam o fato de partes diferentes do livro dizerem coisas diferentes sobre detalhes fundamentais da história de Jesus. Sentado ali com o pastor Ted, percebi, com um arrependimento genuíno, como eu havia sido crítico e snob, não apenas em relação a ele, mas a todas as pessoas religiosas de forma geral. A história dele sobre os conflitos internos do próprio movimento desbancou a noção de que os fiéis são facilmente manipuláveis. Eu acreditava que os religiosos não eram inteligentes, e ele estava ali me provando que era. Assim como ele, Tolstói, Lincoln e Michelangelo acreditavam em Deus, isso sem falar em contemporâneos como Francis Collins, o cientista evangélico que liderou a pesquisa do mapeamento do genoma humano. Eu não apenas tinha sido injusto com as pessoas de fé, ao tirar conclusões prematuras, generalizadas e mal informadas, como também prestar um desserviço a mim mesmo. Cobrir religião poderia ser muito mais do que uma chance de aparecer mais na televisão. A maioria das pessoas enxerga sua vida inteira pelas lentes da fé. Eu não precisava concordar, mas finalmente poderia entender como isso acontece. Acima de tudo, tinha a oportunidade de abordar a questão da fé como uma forma de iluminar o debate, e não de jogar mais lenha na fogueira. Num tempo em que religião se tornou tão polarizada, o jornalismo poderia fazer o público refletir e conhecer mundos em que jamais entraria e, nesse processo, desmistificar, humanizar e esclarecer. Era para isso que eu havia escolhido essa carreira, afinal, para estar na TV e fazer um trabalho significativo. Após minha conversa com o pastor Ted, admiti a Vombo que ele estava certo, nós poderíamos começar a cobrir religião com mais profundidade. Fiquei tão empolgado com essa mudança de rumo que, na primavera de 2005, coloquei uma Bíblia na mala que levei para uma série de reportagens internacionais. Achei que, para ser um bom repórter de religião, eu deveria ler o material na fonte. Foi na véspera dessa viagem ao Oriente Médio que encontrei Peter Jennings pela última vez. Tinha ido ao escritório dele para receber orientações sobre as prioridades das matérias que faria. Como sempre, ele começou a conversa com um insulto: há uma percepção geral de que você não é muito bom em matérias internacionais. Eu tinha certeza de que isso não era verdade, provavelmente era parte da eterna guerra psicológica que ele promovia. Ainda assim, comecei a tentar me defender, e ele me interrompeu com um discurso sobre as matérias que gostaria que eu produzisse enquanto estivesse lá fora. Algumas semanas depois, eu estava na varanda do escritório de Bagdá, lutando para terminar de ler o Levítico e suas discussões intermináveis sobre como abater uma cabra. Num determinado momento não aguentei mais e me levantei para checar meus e-mails. Então vi a mensagem de Peter. Ele havia escrito para todos os colegas anunciando que estava com câncer no pulmão.
Nunca mais o vi. Quando voltei da viagem, ele já estava de licença médica. Poucos meses depois, faleceu. Apesar do medo e da frustração que Peter havia provocado em mim nos últimos 5 anos, eu sentia uma enorme afeição por ele. A noite em que morreu foi uma das poucas vezes em que chorei depois de adulto. Talvez mais do que qualquer outra pessoa fora da minha família, ele havia genuinamente alterado o curso da minha vida e me transformado num profissional muito melhor do que eu jamais havia sonhado. A morte de Peter deu início a uma série de remanejamentos de cargos na emissora. Com a enorme dança das cadeiras, fui escolhido para apresentar a edição dominical do Old News, uma promoção que considerei incalculavelmente sensacional. Mas subir esse degrau não reduziu em nada minhas neuroses em relação ao trabalho. Pelo contrário. Eu estava louco de felicidade por ter assumido o volante da divisão de jornalismo todo domingo à noite, escolhendo as matérias que deveríamos cobrir, a abordagem que iríamos usar, depois, apresentando-as da cadeira que havia sido ocupada por Peter Jennings. Eu tinha o melhor emprego do mundo. Mas isso significava que agora eu tinha muito mais a perder, e, portanto, muito mais para proteger. O círculo vicioso mental. Quantas matérias consegui emplacar essa semana, que tenho desde o início da minha carreira entrou em rotação máxima. Antes da reformulação, minha preocupação era ser superado por algum veterano da emissora. Depois dela, a ideia de ser deixado para trás por algum novato me torturava. De vez em quando eu reclamava disso com o Dr. Brotman, que me aplicava uma dose combinada de compaixão e ceticismo, típica de um bom terapeuta. Apesar de compreender a natureza competitiva do meu trabalho, ele achava que eu tinha uma reação exagerada àquilo tudo. Para ele, assim como eu havia usado as drogas para compensar a falta da adrenalina da guerra, eu agora inflava o drama da disputa interna na emissora para substituir as drogas. Talvez fosse isso. Eu não sabia o que pensar. Tinha consciência de que o excesso de preocupação era contraproducente. Além disso, não gostava de nutrir sentimentos raivosos em relação a pessoas que eu admirava. No entanto, ainda acreditava que certa dose de tensão e inquietação era inevitável na minha profissão. E, no fundo, não tinha a menor intenção de abandonar a filosofia do meu pai sobre o preço da segurança. Naquele período, enquanto lidava com as consequências dos meus ataques de pânico, a tentação de voltar às drogas e a pressão no trabalho, jamais me ocorreu que alguns aspectos das tradições religiosas que eu estava cobrindo poderiam ser relevantes para minha vida. A fé se provou um assunto interessantíssimo do ponto de vista jornalístico, mas ainda não servia para mim com o mesmo propósito que servia para os fiéis que eu entrevistava, responder às minhas questões mais profundas ou atender às minhas necessidades fundamentais. Assim, levei adiante meu plano de expandir a cobertura de religião para além dos assuntos polêmicos. O pastor Ted Agar continuou sendo uma fonte importante, que eu procurava sempre que precisava de respostas sinceras sobre temas difíceis. Era divertido conversar com ele. Apesar do abismo cultural e filosófico que existia entre nós, nos dávamos muito bem. Por causa dessa relação, comecei a ficar mais à vontade quando as pessoas falavam de Deus, passei a defender alguns evangélicos e deixei de vê-los como fanáticos e preconceituosos. Na maioria das vezes, quando eu e Vombo visitávamos as congregações, todos nos recebiam com gentileza, hospitalidade e curiosidade. As pessoas costumavam perguntar se nós éramos crentes, mas nunca reagiam com choque ou horror à nossa resposta negativa. Elas podiam até pensar que iríamos para o inferno, mas continuavam nos tratando bem mesmo assim. Numa manhã de novembro de 2006, eu estava navegando na internet à procura de ideias para futuras matérias quando deparei com um artigo dizendo que o pastor Ted Agar havia sido acusado por um garoto de programa de pagar para fazer sexo e de consumir metanfetamina. Na hora achei que devia ser um engano ou uma tentativa de sujar a reputação do pastor. Estava tão convencido de que não era verdade que nem incluí o assunto nas minhas sugestões de pauta. Mas logo outros elementos começaram a conferir veracidade à história. O Michê, Mike Jones, contou que tinha encontros frequentes com um homem chamado Art. Numa entrevista, Mike disse que eles se relacionavam havia anos,
mas que não era um relacionamento emocional. Era estritamente para sexo. Quando viu o pastor Ted Hart na televisão apoiando um projeto de lei contra o casamento gay, Jones decidiu vir a público. Para piorar a situação, o rapaz tinha gravado mensagens telefônicas em que se ouvia o pastor marcando encontros com ele e encomendando drogas. Fiquei totalmente atordoado. Jamais me surpreendi com alguém daquela forma. Aquele Ted Hart tão arrumadinho, bem comportado, temente a Deus, pai de 5 filhos e líder espiritual levava uma vida dupla. O caso se tornou um escândalo na imprensa. A mídia ama histórias em que uma pessoa que se exibe publicamente como padrão de virtude cai em desgraça. Ele negou enquanto pôde, até se sentir pressionado demais e se desligar de seus cargos na Associação Nacional dos Evangélicos e na New Life. O episódio reafirmou as opiniões negativas dos americanos sobre os evangélicos e deu origem a inúmeras piadas na internet. Aquele era, afinal, um homem que descrevia a homossexualidade como um pecado, como uma vida que atenta contra Deus. Embora fosse óbvio que Ted tinha sido extremamente hipócrita, eu fiquei triste por ele. De certa forma, me comoveu saber que os preceitos morais de sua religião o forçavam a reprimir uma parte fundamental de sua pessoa. Durante a crise, tentei de todas as maneiras entrar em contato com ele. Mas o cara que antes retornava minhas mensagens em questão de segundos agora tinha desaparecido completamente. Enquanto o mundo de Ted desmoronava, o meu estava ficando melhor. Um dia, Bob Woodruff disse que ia me apresentar a uma amiga dele. Menos de 2 anos após sofrer ferimentos gravíssimos na cabeça devido a uma explosão num atentado no Iraque, Woody, como era chamado pelos amigos, estava dando uma de casamenteiro. No início, duvidei que fosse dar certo. Achava patética a ideia de me arrumarem uma namorada. Mas era difícil dizer não para ele e para sua divertidíssima esposa, Lee. A tal Bianca era médica e linda, e eu seria um idiota se recusasse o encontro, foi o que eles me disseram. Não tive outra escolha senão aceitar. Nosso encontro era num restaurante italiano. Patologicamente pontual, cheguei cedo e fui me sentar no bar. Meu plano era ficar ali mexendo no celular para que Bianca tocasse o meu ombro para chamar minha atenção e eu a olhasse com um olhar blasé, sem demonstrar ansiedade alguma. Mas claro que eu estava nervoso demais para agir daquela forma e acabei olhando sem parar em direção à porta. Minutos depois, quando ela apareceu, fiquei boquiaberto. Ela era linda, com cabelos dourados e olhos azul claros penetrantes, como os de um husky siberiano, só que mais suaves. Como eu sempre fazia toda vez que deparava com alguém interessante, disparei a fazer perguntas sobre a vida dela. Bianca morava em Manhattan desde criança. O pai era médico, a mãe era artista. Ela tinha concluído a faculdade de medicina e agora estava no meio do primeiro ano de residência, uma fase de estresse infernal. E também era, como fui percebendo ao longo daquela noite, inteligente, apaixonada por medicina, humilde, otimista, de riso fácil, amante de animais e de sobremesas. O primeiro encontro levou a um segundo. 3 meses depois, Bianca se mudou para o meu apartamento. Após 2 meses, adotamos 3 gatos. Como sempre fui um pouco hipocondríaco, era ótimo ter uma médica em casa. Melhor ainda, depois de morar sozinho por quase uma década, era maravilhosamente estranho voltar para a cama depois de ir ao banheiro no meio da noite e ver 3 gatos e um ser humano deitados ali, todos eles com os mesmos direitos sobre o meu território. Bianca me tornou mais brincalhão, me ajudou a perder o medo de parecer bobo. Nunca havia me sentido tão à vontade com outra pessoa. Nunca havia me apaixonado antes. Por muito tempo temi ser individualista demais para me envolver de verdade com alguém. Mas então aconteceu. Era maravilhoso preocupar-me com a vida e a carreira dela em vez de focar apenas em mim. Por outro lado, achei que, por ela ser mais inteligente e bondosa do que eu, tê-la ao meu lado me tornaria uma pessoa melhor. Depois de décadas numa solteirice sem rumo, foi como curar uma grande coceira existencial. Mas o lado ruim é que isso me deixou livre para concentrar toda a minha neurose no trabalho.
Às vezes eu chegava em casa chateado, e Bianca tinha dificuldade para não levar minha irritação para o lado pessoal. Ela também chegava em casa em frangalhos às vezes, mas as causas do estresse dela me faziam parecer superficial. Ela chorava a morte de algum dos seus pacientes, enquanto eu reclamava que algum colega tinha conseguido a matéria que eu desejava ter feito ou criticava minha atuação diante das câmeras. Eu continuava a mandar mensagens para Ted Haggard frequentemente. Escrevia para ele tentando convencê-lo a me dar uma entrevista exclusiva assim que resolvesse emergir de sua reclusão. Além do interesse jornalístico, eu estava morrendo de curiosidade para saber onde ele andava e o que estava fazendo. Quase um ano se passou até que ele entrasse em contato. O homem que havia sido o evangélico mais influente dos Estados Unidos agora morava num apartamento velho, mal conseguindo sustentar a família com o salário de vendedor de seguros. Por incrível que pareça, Gayle continuava ao lado dele. Vários meses depois, Ted e eu nos sentamos para a primeira entrevista dele à televisão desde a época do escândalo. Eu estava nervoso, e dava para perceber. Quando estou ansioso, meu rosto aparenta cansaço. E naquele dia eu parecia exausto. Fiz de tudo para ficar mais corado, mas não teve jeito. Era desconfortável demais fazer uma entrevista dura com alguém que eu conhecia e de quem gostava. Ao contrário de mim, Ted parecia totalmente à vontade diante da inquisição que estava prestes a começar. Então fui direto ao ponto. As palavras que foram usadas para descrevê-lo, hipócrita e mentiroso, são justas? Sim, são justas, disse ele, quase entusiasmado, como se mal pudesse esperar por aquele desabafo. O senhor acha que deve desculpas à comunidade gay? Claro. Eu realmente quero me desculpar, disse ele. Sinto profundamente pela minha atitude. Acho que eu costumava ser tão veemente sobre o assunto por causa da minha guerra interior. Para minha surpresa, ele insistiu que não era gay. O senhor não acha que as pessoas que estão assistindo a essa entrevista podem pensar que o senhor não está sendo honesto consigo mesmo? Sim, mas cada um tem a sua própria jornada. As pessoas podem me julgar. É justo que me julguem e achem que não estou sendo verdadeiro comigo mesmo. O momento mais difícil foi quando mostrei a ele um vídeo em que um rapaz que frequentava sua igreja o acusava de assédio sexual. É tudo verdade. Nunca tivemos contato sexual, mas eu violei aquele relacionamento. Quando a entrevista terminou, Ted não parecia estar ressentido por eu tê-lo pego desprevenido com aquele vídeo. Tomei café com ele e sua esposa e conversamos como se nada tivesse acontecido. O que mais me impressionou, no entanto, foi o fato de sua fé não ter sido abalada apesar da tempestade que arrasou sua vida. Nunca me afastei de Deus, contou-me. Em seus momentos de maior desespero, enquanto morava naquele apartamento apertado, chorando todos os dias e pensando seriamente em suicídio, foi a fé que o manteve de pé. Ele sentia que as provações pelas quais estava passando faziam parte de um plano maior e que, mesmo que o mundo o odiasse, o Criador ainda o amava. Eu sabia com toda a certeza que Deus se importava comigo, disse. Nunca me esqueci de suas palavras. Eu também havia sofrido uma crise provocada por minhas ações. A de Ted envolveu drogas e infidelidade, a minha teve a ver com drogas e um ataque de pânico em rede nacional. Naquele ponto, invejei Ted, não de uma forma condescendente, do tipo que iria ser estúpido o suficiente para acreditar em religião. Mas teria sido imensamente útil sentir que meus problemas faziam parte de algum plano universal. Eu havia lido uma pesquisa mostrando que pessoas que frequentavam igrejas regularmente tendiam a ser mais felizes, em parte porque acreditar que há sentido para tudo e que o sofrimento acontece por alguma razão específica as ajuda a lidar melhor com os dramas inevitáveis da vida. Até aquela entrevista com Ted, eu senti uma certa satisfação presunçosa por não ter nenhuma necessidade de obter respostas para as grandes questões. Mas agora compreendia que essa falta de curiosidade era negativa, meu senso de admiração pela vida havia se atrofiado. Eu podia até discordar da conclusão daquela pesquisa, mas sabia que alguma coisa diferente acontecia na cabeça das pessoas religiosas.
Toda semana elas reservavam um tempo para sair da correria diária e refletir sobre seu lugar no universo. Quem nunca olha para cima, eu agora percebia, olha apenas à sua volta. Ted Haggard, que havia me ensinado a ver pessoas de fé sob um prisma diferente, também me mostrará algo importante, o valor de um ponto de vista que transcendesse o mundo material. Claro que eu não estava abandonando a minha ambição, e também não planejava me forçar a acreditar em algo sobre o qual, para mim, não havia evidências suficientes. No entanto, estava prestes a fazer uma reportagem que, pela primeira vez desde que Peter Jennings me mandou escrever sobre religião, iria realmente quebrar minhas defesas.